Questão sobre mecânica que diz o seguinte: a função da bateria é manter o carro em movimento caso o motor não funcione. Gente, absolutamente não é essa a função da bateria. A bateria mexe com eletricidade, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Professor, mas eu fiquei sabendo que a bateria, ela que impulsiona, alimenta um motor elétrico e que faz o motor principal funcionar. Realmente, o motor principal do carro, para ele começar a funcionar, depende de um motor auxiliar, um motorzinho elétrico chamado motor de partida, o motor de arranque. E ele é alimentado por energia elétrica, esse motorzinho. Mas ele é só para dar o primeiro impulso no motor principal. Uma vez que o motor principal começou a funcionar, esse motor de partida parou de funcionar também, ok? Então, absolutamente não é função de bateria manter carro em movimento, não. Tá fora. Armazenar e fornecer energia elétrica. Ó, beleza, nós já estamos falando a mesma língua aqui, ó. Energia elétrica, ok. A bateria armazena energia elétrica. É na bateria que fica armazenada a energia elétrica, como se fosse uma caixa d'água de uma residência. É lá que fica armazenada a água que vai abastecer a residência, não é? A caixa d'água? Pois é. A bateria faz isso também, só que com eletricidade, não água, né, gente? E da mesma forma que a caixa d'água na casa fornece a água para casa, a bateria também fornece a energia elétrica para o veículo, pois é nela que está armazenada a energia elétrica. Então, certamente será essa a resposta. Vamos ver as outras alternativas aqui, ó. Regular a energia elétrica. Beleza, está falando de energia elétrica, mas regular? Como assim regular? Sinceramente, eu estudo todo o sistema elétrico do veículo, eu não lembro de ter visto essa palavra regular. Esse regular vem de controlar. Não, absolutamente não. Transformar a energia mecânica em energia elétrica. Energia mecânica, gente, quem gera é o motor do carro. A bateria vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica? Na verdade, existe um dispositivo chamado deixa eu fazer esse T aqui direito. Alternador. E esse alternador, ele usa dessa força mecânica gerada pelo motor para produzir energia elétrica. Então, não é nem assim, transforma a energia mecânica em energia elétrica. Usa essa energia mecânica para produzir energia elétrica. E quem faz isso é o alternador, não é a bateria, não. Então, tá fora. Exatamente letra B a resposta dessa questão. Questãozinha de mecânica que diz: a função da caixa de câmbio é caixa. Quando a gente fala caixa num veículo, a gente lembra de caixa de direção, lembra de caixa de marchas, não é? Pois é, esse câmbio aqui pode ser entendido, para facilitar o entendimento de vocês, como marchas. Então, caixa de câmbio é o mesmo que caixa de marchas. Qual é a função da caixa de marchas no veículo? Diminuir o atrito dos pneus nas curvas. Atrito é o contato do pneu com o solo, com o asfalto, com o pavimento. A caixa de câmbio vai diminuir o contato dos pneus nas curvas? Absolutamente nada a ver, não tem nenhuma relação, né? Diminuir o desgaste da embreagem. A embreagem é parte integrante do sistema de transmissão, onde que a caixa de câmbio também está, que é no sistema de transmissão. É chamado de transmissão porque pega a força gerada pelo motor e leva até as rodas, né? Então ali tem embreagem, tem caixa de câmbio, diferencial, eixo cardan, semi-eixos, e a embreagem está ali. Mas não é função da caixa de câmbio diminuir o desgaste da embreagem, não, tá? Absolutamente não. O que vai determinar se esse desgaste aqui vai aumentar ou diminuir, nem é um componente do veículo, é o pé do motorista, né? Se ele usar o pedal ali da embreagem de forma inadequada, aí esse desgaste vai aumentar. Se ele usar de forma adequada, esse desgaste vai diminuir e a embreagem vai durar muito mais. Mas não tem nada a ver aqui com caixa de câmbio. Aumentar ou diminuir a força ou a velocidade do veículo. A caixa de marcha aumenta ou diminui a força do veículo? Ou então a velocidade do veículo? Eu diria que não exatamente do jeito que está aqui, porque quem aumenta a força não é a caixa de marchas. Ela apenas adequa a marcha ao que o veículo precisa. Se ele precisa de mais força,
você vai usar uma marcha menor, primeira, segunda marcha. Se ele precisa de mais velocidade, você vai usar uma marcha maior. Então, eu nem diria que seja o aumentar ou diminuir. Quem adequa a força ou a velocidade do veículo é a caixa de câmbio. Mas na falta de uma palavra, um termo mais adequado, vamos nesse aumentar ou diminuir aqui, que foi o que o Detran colocou para nós. Vamos ver a letra D. Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. De novo, falando do aumentar ou diminuir, só que aqui falando de aquecimento do motor, que não tem absolutamente nada a ver com caixa de câmbio, tá? Letra D está fora. Ficamos aqui com a letra C. Vamos considerar, então, que é a função da caixa de câmbio dar mais força ou velocidade ao veículo, a depender do que ele precisar. Questão de mecânica que diz o seguinte: a função do silencioso. Gente, o nome silencioso já nos remete a quê? A algo que vai reduzir, diminuir barulho, ruído. Confere? Estão comigo? Silencioso é um componente que vai diminuir ou reduzir um barulho. Pode ser também chamado de, vamos escrever aqui, ó, silenciador ou abafador de ruídos também. Então se liguem aí que o Detran pode mudar aí a forma de expressar aqui esse componente, tá? Isso aqui fica lá no escapamento do veículo, tá? Esse silencioso, esse abafador de ruído, silenciador. E a função dele é qual, hein? Aumentar a potência do motor? Absolutamente tem nada a ver com potência, tá fora. Aumentar os níveis de poluentes produzidos pelo motor? Na verdade, é até o contrário. O silencioso ele diminui o nível de poluente, mas é poluente sonoro, né? De barulho. Lembrando que poluente não é só poluição do ar, confere? Então não é aumentar, é diminuir os níveis de ruídos, que são poluentes, que é um tipo de poluente também produzido pelo motor. Reduzir ruídos produzidos pelo motor? Tá aí, ó, reduzir ruído. O que é ruído? Barulho, não é? Então o silenciador vai reduzir o barulho produzido pelo motor. Essa é a resposta. E a alternativa D, ó, melhorar a queima do combustível no motor também não tem nenhuma relação com o silenciador aqui, o silencioso. Letra C, a resposta dessa questão. A imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiro é chamada de quê? Então vamos prestar atenção. Quando vocês virem falar embarque ou desembarque de passageiros, toda vez que vocês virem isso em alguma questão, em algum lugar na legislação de trânsito, vocês vão considerar duas coisas. Se esse embarque ou desembarque, se a imobilização aqui foi estritamente para aquela finalidade de embarcar ou desembarcar passageiros, a gente considera isso uma parada. Agora, se a imobilização foi por tempo superior, olha aqui, ó, tempo superior, quer dizer, fez o embarque e o desembarque e continuou lá, imobilizado. Aí é chamado de estacionamento. Guardem bem isso. Toda vez que falar embarque ou desembarque de passageiros, se a imobilização ali foi só para essa finalidade e por aquele tempo, é chamado de parada. Passou disso, daquele tempo ali, ou dessa finalidade, aí já é estacionamento. Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando assim, qual é esse tempo? A legislação de trânsito não estabelece minutos, segundos, não estabelece. Apenas diz finalidade de embarque e desembarque. Então, quem está fiscalizando, o policial, o agente de trânsito, ele vai ver você imobilizando ali. Vamos supor que no local onde você imobilizou tem uma placa dessa aqui, ó. É essa placa aqui, ó. O que essa placa aqui representa? Proibido estacionar. Então, você chegou e imobilizou o veículo ali, o agente de trânsito já correu o olho em você lá. Ué, o que esse cara está querendo? Ele não pode estacionar. Aí ele percebe que alguém desce do veículo. Quer dizer, desembarcou alguém. Até aí tudo bem. Se você desembarcou e saiu, pronto, problema nenhum. Você fez uma parada e ali só é proibido estacionar. Mas se essa pessoa desembarcou e você ficou ali esperando, tem gente que liga o pisca-alerta, né, achando que isso vai resolver. Não vai resolver, tá? Então, o que acontece? A pessoa foi lá dentro da loja, deixar uma bolsa, ou pegar uma bolsa, ou às vezes até demora mais, comprar alguma coisa, e o motorista fica ali no carro, com o carro ligado, num local onde é proibido estacionar. Perceba que o tempo aqui, ó, já foi superior ao necessário para embarcar ou desembarcar alguém, então já é considerado estacionamento. Os motoristas ficam bravos, falam, mas eu estou aqui dentro do carro, até liguei o pisca-alerta, não importa, meu querido, é o tempo, não é o fato de você estar dentro do carro estar ligado, não é isso, é o tempo. Desembarcou, tem que vazar, porque aqui não pode ficar estacionado.
Agora, desembarcou, vazou, problema nenhum. Fora isso, é considerado estacionamento, letra C, que é o que a questão vem pedindo. Questão sobre sinalização. É infração de trânsito a desobediência aos sinais inscritos nas placas de... Aí a pessoa fica bem em dúvida quando vê uma questão dessa. Como assim? É infração quando eu desobedecer as placas de... E perguntando que placas? No meu entendimento, qualquer placa que eu desobedecer é infração, eu posso ser multado. Nananina não. Só é infração de trânsito a desobediência às placas de regulamentação, que são aquelas que têm um formato circular, com exceção da parada obrigatória, né, que tem 8 lados, aquela que vem escrito pare, ou a de dê a preferência, que é triangular. Esse tipo de placa aqui, se você desobedecer, é infração de trânsito, as demais não. Ué, professor, então quer dizer que se eu desobedecer uma placa de advertência, eu não estou cometendo uma infração de trânsito, eu não posso ser multado? A questão não é nem essa. A questão é que você não consegue desobedecer uma placa de advertência. Sabe por quê? Porque ela não te impõe nada, ela não te obriga a nada, ela não te proíbe de nada. Ache uma placa de advertência que te obrigue ou proíba de alguma coisa. Não tem. Entendeu? Então, é claro, gente, que pode existir ali uma exceção. Estou falando de norma geral, regra geral. A regra geral diz que placas de advertência não são placas impositivas, imperativas. Se elas não obrigam ou não proíbem, você não tem como desobedecê-las, correto? Então, não tem como. A mesma coisa para as placas de indicação. Elas estão ali só para te indicar locais, sentidos, direções, distâncias. Não proíbem nem obrigam a nada. Placas de orientação nem tem. As placas de indicação é que tem a função de orientar, né? Então, nem existe placa de orientação, propriamente dizendo. Então, somente as placas de regulamentação. Tá? Infração é só quando você desobedece às placas de regulamentação. E aí você pode me perguntar, mas qual infração que é? Depende da placa que você desrespeitar, né? Se você desrespeitar essa aqui, por exemplo, a de parada obrigatória, está lá no artigo 208 do CTB, é infração gravíssima. Se você desrespeitar a de proibido estacionar, aí vai depender que circunstâncias. Se for um estacionamento, simplesmente proibido estacionamento, você vai e estaciona, infração média, se eu não me engano. Então tem disso, depende da placa que você está desrespeitando. Resposta A. Questão sobre infrações e penalidades. É infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir. Olha só, infração gravíssima, que vai dar como penalidade a multa e a suspensão do direito de dirigir. Quando o condutor de motocicleta transporta crianças menores de... A resposta está aqui, gente, eu vou direto, ó. Professor, mas não é 7 anos? Era 7 anos. Isso mudou já tem um tempo, tá? Bastante tempo. Hoje, para transportar criança em motocicleta, tem que ter pelo menos 10 anos. Com 10 anos não tem problema, tá? Aqui eu marquei 10 anos, por quê? Porque fala menores de menor. Ó, menor de quanto? Menor de 10 anos. Professor, menor de 11 anos, então pode. Pode, uma criança com 10 anos, com 10 anos e meio, pode. Não pode, é menor de 10 anos. Um de 7 anos não pode, um de 8 anos não pode. Confere? Professor, então a questão fica com mais de uma resposta, porque menor de 7 anos também não pode. E realmente não pode. Menor de 8 anos também não pode, obviamente não pode, né? Porque se menor de 10 anos não pode, gente, é claro que menor de 8 e de 7 também não. Mas aí o que o Detran faz? Essas questõezinhas assim, ambíguas, né? Que quando eu falo ambíguas é que pode ter mais de uma resposta ou mais de uma interpretação. O que o Detran está querendo aqui? Ele está querendo enfatizar aquilo que a norma diz de forma direta. O Código de Trânsito proíbe que crianças menores de 10 anos sejam transportadas em motocicletas. Ah, mas os 7 anos é menor de 10 anos. Não importa. No código está escrito 10 anos, então não vamos fazer uma interpretação ampla, não, porque você coloca o Detran em dificuldade, né? Eles não têm capacidade para pensar nisso, tá bom? É 10 anos. Motocicleta, 10 anos. Assim como no banco da frente do carro. 10 anos. Alinhados? Questão sobre processo de habilitação. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações, quem que é essa Junta Administrativa de Recursos de Infrações, hein? É a JARI. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É um órgão, realmente, colegiado, ou seja, formado por um grupo de pessoas. E esse órgão é componente ele é componente de quem? Do Conselho Estadual de Trânsito? Olha, eu vou até dizer para vocês.
nem o Conselho Estadual até julga recursos de infratores, mas ele não tem uma jaria, ele próprio julga, né? A jaria ela vai estar vinculada ao órgão que puniu, por exemplo, ao órgão de trânsito do município, a PRF, ao DENIT, ok? Ao DR, ao DETRAN. A jaria está sempre vinculada a esses órgãos que punem. Não que ela seja subordinada, mas ela está vinculada. Cada órgão que pune tem uma jaria que julga as ocorrências ali daquele órgão. E o condutor que se sentir injustiçado vai recorrer à jaria. Então, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional, que é o CONTRAN, e a Secretaria Nacional de Trânsito não tem jari. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto completo, engloba todos os órgãos e entidades componentes da SNT. Se o SNT, que é esse Sistema Nacional de Trânsito, engloba todos os órgãos, obviamente jari também está entre eles, né? Essa aqui é a resposta. Professor, complicado essa parte aí de órgãos, coisa e tal, realmente. E cai pouco em prova, para nossa sorte, né? Mais um aí sobre o processo de habilitação. A licença de aprendizagem, que é a LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, suspensa, poderá ser obtida novamente após decorridos... Suspensão, começa com S. Olha, ela vai ser suspensa, não é? Suspensa, com S. E qual das alternativas começa com S? 6 meses. No curso que eu ensino sobre esse conteúdo, eu faço essa relação. E costumo fazer até de forma invertida. Porque ao invés da questão perguntar após quanto tempo que você consegue pegar uma nova licença, eu costumo inverter. Ele fala assim, o condutor que foi encontrado treinando sem a companhia do instrutor ou de forma em desacordo com a norma, ele vai ter a sua licença, aí um espaçozinho, né? Para você saber suspensa, apreendida, recolhida. Qual? Apreendida, qual que é? Aí eles colocam aqui na alternativa A, suspensa, na alternativa B, apreendida, na alternativa C, recolhida. Tá vendo? E agora, é apreendida e recolhida, qual que é? É só lembrar que 6 meses, que é o prazo da punição, alinha com S de suspensão. Então, a licença vai ser sempre suspensa. Resposta B aí. Questão sobre sinalização. A linha de divisão de fluxos opostos que sinaliza a proibição de ultrapassagem é... Então, nisso aqui, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Fluxos opostos. Quando fala linha de divisão, gente, é aquela sinalização que vem pintada no pavimento que divide as faixas de trânsito, né? Ó, linha de divisão. Fluxos opostos, quer dizer, vai e vem carro, opostos. Ela é de cor amarela. Se fosse fluxos no mesmo sentido, qual que seria a cor? Branca. Vocês já aprenderam isso, né? Claro. Ela proíbe, olha, proíbe a ultrapassagem. Aí vem, para proibir, ela tem que ser contínua. Porque quando ela é pontilhada, seccionada, tracejada, aí ela permite ultrapassar. Agora, quando ela é contínua, ela proíbe. Confere? Então, linha de divisão é aquela linha que fica na pista ali, dividindo o trânsito, o fluxo. Fluxos opostos é porque vai e vem carro. Ó, opostos. Vai e vem carro. É mão dupla, então é cor amarela. Proíbe ultrapassar é contínua. Bora lá? Seccionada? Não. Seccionada permite ultrapassar, então tá fora. Contínua? Ok. Simples ou dupla? O que é isso? Simples ou dupla? Simples ou dupla é quando vem uma linha só ou duas linhas. Só que aqui na cor branca, vocês já viram linha branca dupla? Nunca vi. Para ser dupla tem que ser amarela, tá? Então não bate aqui. Seccionada? Não, porque seccionada permite ultrapassar. Eu estou procurando aquela que proíbe. Contínua? Ok. Simples ou dupla? Ok. Na cor amarela? Aí sim. Essa é a resposta, letra D de dado. Questão sobre sinalização. A linha lateral que separa a pista de rolamento do acostamento é chamada de... Você tem aqui, ó, as linhas laterais da via.
Aqui no meio, nós temos uma linha, ou duas, pode ser duas, né? Aqui, ó, duas, ó. Que é a linha, ou as linhas de divisão de fluxos. Nesse caso aqui, fluxos opostos, né? Porque são duas linhas, obviamente que uma é para quem vem e outra é para quem vai. Aqui é o acostamento, ó. Como é que chama essa linha aqui, ó? Essa, que separa a pista de rolamento do acostamento. Como é que chama essa linha? É isso que a questão está pedindo, ó. Linha lateral, é a que está na lateral da pista, que separa a pista de rolamento, que é isso aqui, do acostamento, que é isso aqui. Como é que chama essa linha? Linha de bordo. Bordo, gente, é o mesmo que beirada ou margem. Margem. Costuma na prova eles falam assim, linha marginal, aí a pessoa já remete para o lado de bandido, marginal, bandido. Não, marginal vem de margem, beirada, bordo. Essa aqui é a resposta. Linha de divisão de fluxos é essa daqui. Vamos até ligar aqui, ó. Linha de divisão de fluxos é essa que está no meio aqui, que divide os fluxos. Faixa de trânsito são esses espaços onde os veículos circulam aqui. Ó. Isso aqui é uma faixa de trânsito, isso aqui é outra faixa de trânsito. E linha de retenção é aquela que atravessa a pista aqui, para o veículo chegar e parar. Normalmente tem uma placa de parada aqui, né? Que é no formato octagonal. Ou tem um semáforo, não é mesmo? Esse aqui é a linha de retenção. Linha de bordo é essa lateral aqui. Letra D.